Pronto, vamos lá, gente. Estou gravando a partir de agora. Boa tarde, boa noite ou bom dia a todos, independente do horário que for assistir aqui a nossa aula de história hoje, a nossa última aula para os alunos de terceiro ano, no quarto período da Escola Luiza Timbó. E aí nós já estamos concluindo o ano letivo de 2020. Para ter uma ideia, hoje é a última aula, na próxima semana, dia 30, já é a avaliação, certo? Essas avaliações começam dia 30 e história também está inserida nesse calendário. Vocês olhem com cuidado o dia. A nossa avaliação será composta pelos conteúdos que aqui eu vou expor logo em seguida, certo? Que vocês vão fazer o estudo. O trabalho, nunca é tarde a gente frisar, não custa nada a gente repetir que são as devolutivas das atividades. Esse período, quarto período, foram 3 atividades. Quem não fez a devolutiva da atividade pode fazer ainda, que eu estou recebendo, não deixe de fazer, confira, viu? E envie lá tanto pelo Google Sala de Aula quanto pelo WhatsApp, ok? Então, para concluir e fechar as notas com a avaliação no dia previsto no calendário. E aí vocês devem estar se perguntando, o que vai cair na nossa avaliação, professor? Vocês lembram que semana passada eu deixei eu não passei a atividade, deixei só um material de estudo, não foi? Estão lembrado? A gente concluiu o capítulo 10 que fala de socialismo real, fizemos a correção da atividade, e aí eu só introduzir rapidinho, fiz a introdução inicial do conteúdo, e deixei o slide, não é, para vocês estudarem em casa. Postei no grupo do WhatsApp lá o slide, ficou disponível para vocês. Então, hoje eu quero dar uma reforçada nesse slide da semana passada, não é, porque eu fiz só a parte inicial de introdução, e aí ficou para vocês estudar em casa e a gente retomar hoje. Isso foi o combinado da última aula. Então, o que eu quero fazer hoje é fazer a apresentação desse material, explicar, até porque será conteúdo da avaliação, tá bom? Apareceu para vocês, gente? Apareceu. Sim, Gilson. Pronto. Pronto, então vamos lá. É esse material aqui mesmo, gente. Pronto, deu certo. Aqui no meu notebook. É o Brasil entre 1946 e 1964, certo? Contextualizando rapidamente, é o período que o pós-era Vargas, a era Vargas foi 1930 a 45, vocês estão lembrados, nós estudamos isso, certo? A história do Brasil. 45, Vargas, não é, acaba que ali saindo do poder, logo após a Segunda Guerra Mundial, né, logo após o fim dos regimes fascistas, nazistas, fascismo, os próprios militares foram lutar na Europa contra os regimes fascistas, não fazia mais nenhum sentido apoiar aqui no Brasil um regime, não é, ditatorial como era o do Vargas. E o Vargas, sabedor disso, começa a ceder, e aí em 1945, não é, ele, não é ali em aquele processo democrático, ele cede para que volte às eleições democráticas. E esse período que o Vargas cede ali, abre essa abertura democrática, vai de 1946 até 1964. 46 a 64. É um período muito intenso da história do Brasil, embora que democrático, viu? Democrático quer dizer o quê? Quando é o povo que escolhe, não é isso? Todo mundo já tem esse conceito aqui já de democracia, não é isso? Então, 46 a 64 é um período democrático que o povo está escolhendo. Nesse período, nós temos aqui a presença de 6 presidentes, ó. Esses 6 aqui na imagem inicial. O primeiro é o Eurico Gaspar Dutra, certo? Eurico Gaspar Dutra. O segundo é o Getúlio Vargas, em 1950 ele se candidata e é eleito novamente presidente do Brasil, agora de forma democrática, certo? Porque anteriormente, de 30 a 45, não teria sido assim, democrático, nós já estudamos essa parte, inclusive Estado Novo e tudo mais. O terceiro é o Café Filho, esse terceiro aqui em sequência, era o vice do Vargas, o Vargas vai praticar o suicídio em 54, e aí o vice assume, o terceiro aqui, o Café Filho. O quarto aqui é o JK,
Juscelino Kubitschek, o famoso Juscelino Kubitschek, é muito interessante aqui na história do Brasil, um período muito intenso, que requer, não é, um estudo detalhado, viu, do JK, assim como dos demais. O quinto aqui na sequência é apresentado pela letra E, o Jânio Quadros, certo? O Jânio Quadros, famoso ser chamado pelo Homem da Vassoura, porque ele dizia que na época ia varrer, não é, a corrupção do Brasil, ele se apresentava com a vassoura. E o último aqui, o João Goulart, o Jango, certo? O Jango foi o último presidente do Brasil. O Jânio Quadros aqui, o penúltimo, ele vai ser eleito em 1960, ele só governa um ano, em 1961 ele vai renunciar e assumir o vice, o João Goulart. Era para ele governar até 1965, mas em 1964, esse período democrático vai ser interrompido pelos militares, né? A famosa ditadura militar, que aí vai durar de 64 a 85, 21 anos de regime militar, ausência total da democracia. Esse é o período aqui dessa democracia 46 a 64. Vamos adiante. Vamos conceituar o período que iremos estudar. O período dos governos Dutra, Vargas, Café Filho, Juscelino, Kubitschek, Jânio Quadros, até João Goulart, tiveram caráter populista. O que é esse caráter populista, pessoal? Essa imagem carismática de determinados políticos e um momento de efervescência de alguns segmentos da sociedade. É aquele famoso político, não é? Que dá com a mão e tira com outra, aquele pão e circo, não é? Mantém o povo ali sob seu controle. Começa com a deposição do Estado Novo de Vargas, em 1945, e termina com o golpe militar de 64, mergulhando o país numa ditadura que durou 21 anos. A parte da ditadura, pessoal, vai estar no capítulo 11 do livro didático, não vai dar tempo a gente estudar, certo? Mas é um período, assim, importantíssimo que jamais pode deixar de vista. Eu fico, assim, enquanto professor de história, não é, angustiado em não poder estar repassando esse conteúdo para vocês, porque realmente o conteúdo ficou muito comprometido, não deu tempo para a gente ver tudo. Mas estudem sobre ditadura militar no Brasil. Foi um período, assim, dos mais tristes da história do Brasil, a ditadura, né, que as pessoas eram perseguidas, torturadas, presas, mortas, período, assim, né, sanguinário e triste da história do Brasil, a ditadura militar que iniciou em 1964 e durou 21 anos. O momento histórico mundial, o que estava acontecendo ali em 46? O fim da Segunda Guerra Mundial, o início da Guerra Fria, nos Estados Unidos e União Soviética, estabelecimento de áreas de influência socialista e capitalista, medo do avanço do comunismo para os países capitalistas. Enquanto isso, no Brasil, Getúlio Vargas é deposto da presidência da República, 45, elaboração de uma nova Constituição em 1946, viu, estudo sobre essa Constituição de 46, crescimento econômico do país, empresários cada vez acumulando mais capitalismo, e trabalhadores exigindo maiores direitos dos patrões. O Brasil tem uma nova Constituição, certo, em 1946, característica da nova Carta Constitucional, possibilidade de caçar o registro de partidos considerados perigosos, estabelecia voto direto e secreto, olha aqui, ó, voto direto e secreto, garantia a autonomia dos municípios e estados, assegurava o direito de greve, embora fosse muito regulamentado, e previa ainda uma legislação específica para a educação. É a nova Constituição aqui desse presidente Eurico Gaspar Dutra, que governou de 1946 a 1951. Os mandatos desse período aqui, gente, era de 5 anos. Hoje, não é? São 5 ou 4 anos. 4 anos os mandatos hoje. Política interna. Na administração de Dutra, tivemos a pavimentação da rodovia Rio-São Paulo, a instalação da Companhia Hidrelétrica de São Francisco e o chamado Plano SALT, que priorizava a saúde, a alimentação, os transportes e a energia. Nesse período, houve grande aumento da inflação, diminuindo ainda mais o poder de compra do voto. Outra atitude polêmica do governo Dutra foi o fechamento dos cassinos e o fim dos jogos de azar no Brasil. Deixa eu ver se tem alguém aqui tentando entrar. Acho que me enganei. Política interna do Dutra aqui, gente. Externa. Tem como característica principal na política exterior o reforço dos laços existentes entre o Brasil e os Estados Unidos. Guerra Fria aqui.
Aí o Brasil, não é, se alinha a quem? É Estados Unidos ou a União Soviética? É lógico que é os Estados Unidos, rompendo assim relações com a União Soviética. Dizia assim na época, tudo que era bom para os Estados Unidos era bom para o Brasil, mas na prática não é bem assim não, né? Aí, encerrado ali o governo Dutra, em 1950 tem eleições. Quem é que se candidata? Aquele lá que já tinha passado 15 anos, não é? Embora que de forma não democrática. O Getúlio Dornelles Vargas, em 1950 ele é candidato, ele é eleito com facilidade, populista que ele era, não é? Considerado o pai dos pobres, entre aspas, se constituiu essa imagem, nós trabalhamos muito isso, falamos muito sobre isso. E aí, em 1950 ele é eleito, em 51 ele assume. Era para ser de 51 a 55, mas 54 é interrompido porque ele se suicida. Então vamos falar um pouquinho sobre esse período Vargas. Vargas retornava ao Palácio do Catete, agora em que? Nos braços do povo, por via democrática. Agora eleito pelo voto popular direto e secreto. Tinha grande receptividade do povo, como podemos observar no jingle da campanha na imagem. Ó. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Que o trabalhismo dele, não é? O jingle da campanha. Ele voltou, saía, não é, nos noticiários. Em 1951, Getúlio Vargas retornou à presidência da República, dessa vez por meio do voto popular. Vargas candidatou-se pelo PTB e recebeu o apoio do Partido Social Progressista, o PSP, vencendo o eleito de 1950 com 48,7% dos votos. O segundo mandato presidencial de Getúlio Vargas foi marcado por importantes iniciativas nas áreas social e econômica, aqui uma fonte aqui do jornal do UOL. E aí, características e fatos do governo Vargas: nacionalismo e intervencionismo, populismo e dominação de classe, modernização acelerada, campanha O Petróleo é Nosso, e aqui ele vai criar a Petrobras, viu? Petróleo é Nosso, criação da Petrobras, criação do BNDE, o famoso Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, criado também pelo Getúlio Vargas, chama-se o quê? Nacionalismo. Com a popularização dos meios de comunicação, como o rádio e a televisão, novas expressões artísticas brasileiras passaram a ser conhecidas e admiradas no Brasil e no mundo. O cinema e o teatro também participaram desse processo, tanto com produções de caráter popular, quanto produções sofisticadas. A era do rádio. Mesmo que a televisão tenha chegado ao Brasil em 1950, o rádio continua a ser uma grande ferramenta para comunicar-se com as massas, uma vez que os televisores eram poucos e se concentravam no eixo Rio-São Paulo. Getúlio soube dominar a comunicação como nenhum outro político de sua época, ele já fazia isso anteriormente. Daí a quantidade incalculável de jingles, que iam das marchinhas carnavalescas às marchas militares. O começo do fim, que leva ele ao suicídio em 54, gente. Isso aqui é histórico, não é? Precisa a gente compreender. Indignado com os ataques movidos por Carlos Lacerda, era um político adversário dele, contra Vargas, o chefe da guarda pessoal, Gregório Fortunato, contratou 2 pistoleiros para executar Carlos Lacerda. Este, na noite de 5 de agosto de 1954, na rua Toneleiros, Rio de Janeiro, foi vítima de um atentado que o feriu no pé. Carlos Lacerda sofreu um atentado. No mesmo atentado, o major Rubem Vaz da FAB foi alvejado, vindo a falecer. Logo, todas as evidências voltaram-se para o Catete. O Catete é o palácio do governo, Rio de Janeiro. Oficiais da FAB resolveram fazer um inquérito por conta própria, visto que alegavam não poder confiar na polícia de Vargas. Formou-se a chamada República do Galeão, um inquérito à revelia das autoridades constituídas. Em pouco tempo, os criminosos foram detidos e Gregório Fortunato preso. O poder de Vargas esvaziou-se. Aqui vão associar o atentado do Carlos Lacerda ao Vargas. Aqui o Gregório Fortunato era um homem próximo ao Getúlio Vargas, do segurança do Vargas. Então, vai ser associado o atentado ao Carlos Lacerda ao Vargas. Então, o poder de Vargas vai esvaziar-se. Vamos lá, o que vai acontecer? Os próximos capítulos. Na noite que antecede o trágico final, Vargas reúne seu ministério para avaliar a real situação. Aquela altura já muito grave, crise. Ouvidos os seus colaboradores, aceitam silenciar-se até que o inquérito estivesse concluído. Na madrugada do dia 23 para o dia 24 de agosto, o país tomou conhecimento de quê? Da decisão do presidente. Poucas horas separaram o comunicado recebido por Vargas de que os
generais não aceitaram a solução da licença, ou ele renunciar, ou seria deposto. Às 8h30 do dia 24 de agosto, Getúlio Vargas, presidente do Brasil por 19 anos, com uma carta-testamento e um tiro no coração. Cumpre com o que teria prometido durante a crise. Se me quiserem depor, só encontrarão o meu cadáver. E aí ele deixou uma carta, pratica o suicídio, em 24 de agosto de 1954, ele deixou uma carta-testamento, não é? Muito que é dito nesta carta, veja aqui a carta, aqui no lado esquerdo, que ele diz, tem uma frase célebre que ele diz, deixo a vida para entrar para a história. Deixo a vida para entrar para a história. E aí o vice dele assume o Café Filho, passa um ano, no governo de transição, já haveria eleições logo em seguida, certo? E aí em 55 tem a eleição do Juscelino Kubitschek, o JK, é eleito, populista também, o jingle da campanha, não é? O lema da campanha dele era 50 anos em 5. O que não tinha sido feito tinha sido feito em 50 anos na história do Brasil, seria feito em 5, JK. 50 anos em 5, ele vai criar um plano de metas, 50 anos em 5, o plano de metas dele, né, tem 5 áreas, rodovias, aeroportos, indústria, são as chamadas áreas prioritárias, está aqui o documento assinado por ele, ó. O que minha vida pode oferecer para gerações futuras é apenas o esforço, a tenacidade do que lutei para realizar algumas das coisas que prometi a este país. No plano de metas dele tem a construção de Brasília, certo? Construir Brasília, uma nova capital para o Brasil, a capital do Rio de Janeiro. E aí ele vai construir no governo dele Brasília, o Oscar Niemeyer, né, um arquiteto brasileiro famosíssimo, vai, né, criar o projeto de Brasília, é um projeto no meio do nada, no meio da floresta, e aí tem um formato de avião Brasília, foi construído na era JK. Aqui, o Brasil de JK, construção de Brasília, certo? Que ele construiu. É aqui algumas características, a construção de estrada Belém-Brasília, usinas Furnas, Três Maria, construção de Brasília, implantação da indústria automobilística em São Paulo, ABC Paulista, as grandes indústrias de produzir, de fabricar automóveis, não é, como a General Motors, a Ford, a Fiat, né, essa empresa que produz carros, né, são multinacionais que vieram para o Brasil. Certo? Se instalam onde? Lá em São Paulo, no ABC Paulista. Empréstimo. E aí o Brasil cresce assim com base em quê? Esses investimentos do JK são empréstimos, né? Então, o que vai acontecer com o Brasil? O aumento da dívida externa, endividamento externo. Aqui ele desenvolve, não é? O Centro-Sul, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, mas aqui o Brasil está aumentando o que? A sua dívida externa, em virtude dos empréstimos. Urbanização intensa e desordenada, criação da Sudene, inflação e concentração de renda. E 1960, rompimento com o FMI, além aqui do futebol, né? Também nesse período, o Brasil exportava a Bolsa Nova para o mundo, éramos campeões mundiais de futebol em 58, vivíamos os anos dourados, entre aspas, não é? Aqui a velha política aqui, não é? Pão e circo, estava tudo bem, embora que a dívida externa grande, o Brasil era campeão do mundo do futebol e o pessoal esquecia dos problemas sociais. Durante o governo de Juscelino Kubitschek de Oliveira, o setor socioeconômico caracterizou-se pelo desenvolvimentismo, expressado pelo plano de metas, que continha 31 objetivos estratégicos para o desenvolvimento do país. Aqui vai se desenvolver, claro, logo, de certa forma, mas a dívida externa aqui vai para o céu. Energia, educação e indústria, não é? São os setores básicos que ele investe. Criação das multinacionais. Se vai ter indústria, tem que ter energia. Depois do JK vem o Jânio Quadros, para a gente encerrar, pessoal. Jânio da Silva Quadros foi eleito presidente do Brasil através do voto direto nas eleições presidenciais de 60. Jânio, que já havia sido vereador, prefeito e governador do estado de São Paulo, fez uma campanha eleitoral baseada na intensificação com as massas. Passou a ideia de um cidadão simples, homem do povo, que tinha como objetivo moralizar o país. Como símbolo da campanha, usou uma vassoura, pois dizia que ia varrer tudo que havia de errado no Brasil, varrer
não é? Por isso que o símbolo dele era a vassoura. Principalmente a corrupção. Figura bastante polêmica. Presidente Jânio Quadros eram os seus famosos e temíveis bilhetinhos, comunicava através de bilhetes com secretariados, né, ministros e demais colaboradores. Pedia urgência nas soluções dos problemas nacionais e olha que naquela fase não se dispunha de modernidade da comunicação como nos dias atuais. Pela sua austeridade, o governo era respeitado. Jânio e os bilhetinhos, né, jogando os bilhetinhos, olha aqui a charge. Aí tem as músicas, varre, varre, vassourinha, varre, varre a bandeirinha, que o povo já está cansado de sofrer dessa maneira. Jânio Quadros é a esperança desse povo, aqui os jingles de campanha, as músicas. O governo meteórico de Jânio, que vai durar só um ano. Na eleição presidencial de 60, a vitória coube a Jânio. Naquela época, as regras eleitorais estabeleciam chapas independentes para a candidatura a vice-presidente. Por esse motivo, João Goulart, do Partido Trabalhista, PTB, foi reeleito vice-presidente. A gestão de Jânio Quadros na presidência da República foi breve, durou 7 meses, menos de um ano, e encerrou-se com a sua renúncia. Nesse curto período, Jânio Quadros praticou uma política econômica e uma política externa que desagradou profundamente os políticos que o apoiavam. Setores das Forças Armadas e outros segmentos sociais, a renúncia de Jânio Quadros desencadeou uma crise institucional sem precedentes na história republicana do país, porque a posse do vice-presidente João Goulart não foi aceita pelos ministros militares e pelas classes dominantes. E aí, depois de muitas incertezas, o vice assume, o João Goulart, certo? Mas a inflação altíssima, salários mínimos, né, reduzidos, certo? Como mostra a charge aí. Esses dois aspectos contribuíram para a justificativa do golpe militar de 64, inflação e baixos salários. A impossibilidade de controlar a inflação fez com que João Goulart perdesse apoio na parte dos trabalhadores e da classe média, setores que vinham sendo cooptados pelo discurso dos grupos conservadores. A crise fez com que o presidente propusesse reformas de base. E aí o Jango vai propor essa reforma de base. O Brasil estava numa crise tremenda. Reformas de base. O projeto era considerado o quê? Esquerdista. Projeto de esquerda, como reforma agrária, certo? Reforma tributária, reforma econômica, cobrar imposto dos bancos, que amedrontou o quê? Tipo de reforma popular, vai amedrontar quem? As camadas mais conservadoras, os ricos. Já muitos receosas com a aproximação brasileira aos regimes socialistas. Esse conjunto de fatores reforçou a ideia de um golpe de Estado, apoiado pelos Estados Unidos e executado por lideranças militares com apoio de importantes setores civis, como as elites e a Igreja Católica. O golpe militar de 64, né, dizia assim, olha, o Brasil vai, o Jango vai tornar o Brasil um país socialista, não é? Todos esses mitos que se construíram ao longo da história. Na verdade, ele ali queria fazer as reformas de base, isso é fato, reformas, não é, tributária, para que aumente os impostos das grandes empresas, dos bancos, queria fazer reforma agrária para que o povo pudesse produzir e aí poder, né, dar uma levantada na economia, certo? E aí as elites não vão aceitar, e aí junto com os militares e o apoio da Igreja Católica, eles, em 1964, destituem o governo do João Goulart e inicia o golpe militar, ditadura de 64 a 85. Ok? Aqui são alguns aspectos, não é, do governo de Jango. Só para finalizar aqui, ó. Governo de Jango, lei de remessa de lucro, descontentamento dos Estados Unidos, plano trienal, reforma de base, cria reforma de base, agrário, urbano, política e educacional. Atuação intensa das ligas camponesas, retomada de poderes para o presidencialismo, aqui vai ter um plebiscito, não é? Porque o Brasil aqui tem uma experiência, como ocorre na Inglaterra, não é? Que é lá na Inglaterra é o parlamentarismo, não é? E aqui é uma experiência, e aí volta para o presidencialismo, que ocorre um plebiscito. Jango assina no comício, tem um grande comício, né, na central do Brasil,
tinha mais de 100 mil pessoas lá, ele disse que vai fazer reforma agrária, vai fazer as reformas de base, dias depois as elites reagem, né? Vai ter a passeata da família com Deus pela liberdade, das elites, inclusive da igreja. Essa passeata da oposição ao governo de Jango era formada pela classe média, pela igreja e por todos que eram contra. E para finalizar, as Forças Armadas então colocam os tanques na rua, suas armas, e depõem Jango. E os militares assumiram o poder. Em 31 de março de 1964, e em 1º de abril de 1964, faz o ato institucional número 1, que depunha Jango. E o Brasil mergulha numa ditadura que vai durar 21 anos. Ok? Muita história aí, não é para ser visto, para ser estudado. Então, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Esse será conteúdo da avaliação, viu? O Brasil de 1946 a 1964, o último conteúdo, e o capítulo que fala de socialismo real, viu? Vietnã, Cuba, Chile, China, e o Brasil de 1946 a 1964, passando por Eurico Gaspar Dutra, Vargas de novo, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart. Serão esses 2 conteúdos da avaliação, tá bom? E aí não vou passar mais atividade, mas vocês olhem as atividades do livro, gente, as atividades objetivas, não é? Que serão esse tipo de questão é cobrado no Enem. Então, exercitem, viu? As atividades estão lá disponíveis. Qualquer dúvida, pode me mandar mensagem, tirar as dúvidas. E quem não fez as atividades, faça, que vão valer a nota do trabalho do 4º período. Ok? Alguma dúvida?